Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Cristo ressuscitado, fundamento da nossa fé. Irmãos, lembra vocês o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam e no qual permanecem firmes. É pelo evangelho que vocês serão salvos, contanto que o guardem de modo como eu lhes anunciei. Do contrário, vocês terão acreditado em vão. Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e, em seguida, a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim, que sou um aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas aquilo que sou, eu devo à graça de Deus, e a sua graça dada a mim não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, aí está o que nós pregamos, tanto eu como eles, aí está aquilo no qual vocês acreditaram. Se os mortos não ressuscitam, ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e também é vazia a fé que vocês têm. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus ao dizermos que Deus ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é ilusória e vocês ainda estão nos seus pecados. E desse modo, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus será tudo em todos. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como Adão, todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo como o primeiro, pois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vida. A seguir chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas, quando se diz que tudo lhe será submetido, é claro que se deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo, e quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. O testemunho é a prova da ressurreição. Se não fosse assim, o que ganhariam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se faz batizar em favor deles? E nós mesmos, por que nos expomos ao perigo a todo momento? Diariamente estou correndo perigo de morte, tão certo, irmãos, quanto são vocês a minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor. Para mim, que teria adiantado lutar contra as feras em Efeso, se eu tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. Não se deixem iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem a viver a vida séria e correta, e não pequem, pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. Digo isso para que vocês sintam vergonha. Seremos semelhantes a Cristo ressuscitado. Todavia, alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão?
Insensato, aquilo que você semeia não volta à vida, a não ser que o que você semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. Ele dá a cada uma das sementes o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras. A carne dos homens é de um tipo, a dos animais é de outro, e de outro a dos pássaros, e de outro ainda a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. O brilho dos celestes, porém, é diferente do brilho dos terrestres. Uma coisa é o brilho do sol, outra o brilho da lua, e outra o brilho das estrelas, e até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível, e é semeado desprezível, mas ressuscita glorioso, e é semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual, pois a Escritura diz que Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro não foi feito o corpo espiritual, mas o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra e é terrestre. O segundo homem veio do céu. O homem feito da terra foi o modelo dos homens terrestres. O homem do céu é o modelo dos homens celestes, e assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. Seremos transformados. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorruptibilidade. Vou dar a conhecer a vocês um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, é necessário que este ser corruptível seja revestido da incorruptibilidade e que este ser mortal seja revestido da imortalidade, o triunfo da vida. Portanto, quando este ser corruptível for revestido da incorruptibilidade e este ser mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, sejam firmes, inabaláveis, façam continuamente progressos na obra do Senhor, sabendo que a fadiga de vocês não é inútil no Senhor. A certeza da fé cristã se baseia num fato: a ressurreição de Cristo. Paulo recorda o ensinamento tradicional da Igreja e o confirma enumerando as testemunhas que viram Cristo ressuscitado. Encontramos aqui os traços principais do credo e, ao mesmo tempo, o mais antigo dos testemunhos escritos sobre o ensinamento primitivo da Igreja a respeito das aparições de Jesus Cristo. Em Corinto, alguns pensam que, depois da morte, a alma imortal continua vivendo sozinha, abandonando a matéria e o corpo, que são considerados coisas más e inferiores. Outros pensam que tudo termina com a morte e que é melhor aproveitar o momento presente. Paulo mostra que ambas as opiniões são contrárias ao núcleo da fé cristã, porque se os mortos não ressuscitam verdadeiramente, nem Cristo ressuscitou. Depois, dois estados da humanidade se opõem: o pecado e a morte, dos quais Adão é o símbolo, a graça e a vida realizadas em Cristo. A partir do pecado, existem na sociedade forças e estruturas que vertem o destino humano, desagregando, pervertendo e até mesmo levando os homens à morte.
Cristo foi morto por essas estruturas, mas Deus o ressuscitou e lhe deu o poder de destruí-las. Após vencer essas forças, também a morte será vencida. Então, o triunfo será definitivo. Unida a Cristo, a humanidade estará de novo submetida a Deus e o reino de Deus se manifestará completamente. Dois argumentos apoiam a fé na ressurreição: o batismo pelos mortos e o testemunho cristão que não teme a morte. Quanto ao batismo pelos mortos, trata-se de um rito desconhecido com o que os cristãos procuravam assegurar a salvação de seus parentes falecidos. Não se pode imaginar a ressurreição como simples reviver ou simples volta às condições da vida terrestre. O ser humano passará para uma condição inteiramente nova. Este corpo animal mortal que nos foi transmitido pelos nossos pais torna-se espiritual, isto é, recebe vida nova do Espírito que Cristo nos dá. Paulo usa diversas imagens para nos dar a ideia da transformação pela qual passaremos. Nenhuma delas, porém, é capaz de dar uma ideia completa da misteriosa e real transformação que nos tornará semelhantes ao próprio Cristo ressuscitado. Paulo imagina que Cristo há de voltar antes que a sua geração morra. Os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Desse modo, ele salienta que a ressurreição não é apenas o retorno à vida. Depois que Cristo ressuscitou, nenhum tipo de morte terá a vitória final. Essa vitória de Cristo sobre a morte é também a vitória contra o pecado que introduz e alimenta a morte no mundo, e contra a lei que mostra o que é pecado, mas não dá forças para vencê-lo. Quem acredita em Jesus ressuscitado pode cantar desde já o triunfo da vida.